Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Dia 21 de maio de 2024, meu nome é Jefferson. Este é o canal Filosofia Espírita. Nós estamos estudando, até o momento, duas obras, né? O curso que é o Espiritismo. Acabei de gravar uma aula, né? Para essa playlist, agora há pouco. E agora vamos gravar o capítulo 2 de O Nosso Lar, que é denominado Clarencio, que vem socorrer André Luiz ali nas zonas inferiores, que é o título do capítulo 1. Como é um capítulo, né, bastante importante aí na literatura espírita, causou um certo impacto, né, na hora que foi publicado. Nós não vamos perder muito tempo, né? Trouxe meu café aqui. Não pode faltar o café a nós filosofarmos e extrairmos aí toda a moral da doutrina espírita, a moral cristã aí. Vamos lá. Capítulo 2, Clarencio. Vou fazer a leitura com os comentários. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Veja que esse primeiro parágrafo do capítulo 2, Clarencio, já nos passa bastante informações, né? Começaram, né, aquelas entidades que conviviam com ele lá nas zonas inferiores a chamarem ele de suicida, criminoso, infame. A princípio, André Luiz não vai entender, né, essas considerações acerca da sua pessoa, né? Então, cercava de todos os lados esses gritos. Onde os sicários de coração empedernido? Onde estavam essas pessoas, né, esses vultos, essas entidades que o atacavam, que o agrediam, né, nos íntimos da sua alma? Por vezes enxergava-os de relance, via vultos, né, escorregadios na treva espessa. Então deve ser bastante sombrio lá a situação, né? E desesperado, né, o desespero aí que atinge muitas vezes pessoas encarnadas, os desencarnados também sentem essas coisas. E no auge, né, ele diz aqui, quando ele ficava desesperado, né, nesse auge tentava atacá-los, mobilizando energias, né, revidar, né, porém não conseguia, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera a qual estava envolvido. E várias vezes escutou gargalhadas sarcásticas, né, tirando o sarro da sua situação, né. Então, nós quando desencarnamos vamos estar cercados de nossos afins, né. Se nós formos sarcásticos, vamos estar com os sarcásticos. Se nós formos viciados, com os viciados, né. Se nós formos caluniadores, com os caluniadores, assassinos, com os assassinos. Se formos bons, vamos estar cercados de espíritos bons, né. Então, esses vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me havia votado, mas o assédio incessante de forças perversas, que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados
de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Prossegue ele, né? Não tendo a quem apelar, ele interroga, né? Sentia fome, sede, né? Que são fenômenos aí comuns da experiência material, ainda permanecia nele, como crescendo a barba, a roupa se rasgando, se rompendo, né? A circunstância que o envolvia era muito dolorosa, né? Estava se sentindo sozinho, abandonado, né? O assédio daquelas forças perversas que apareciam no caminho dele. Ele se irritava, né? Tinha que conviver com algumas emoções inferiores aí, né? E ia acabando com as suas forças de maneira que não conseguia nem concatenar as ideias, se concentrar para pensar, né? Queria, né? Raciocinar, mas não tinha condições de fazer isso, né? E nem estabelecer diretriz para tentar sair daquela situação, porque as vozes o perturbavam demais, né? E aquelas acusações de suicida não paravam, né? Que buscas, infeliz? Aonde vai, suicida? Veja que continuam essas acusações, né? De infeliz e suicida. Aí André Luiz faz considerações. Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então, ele nega, né, aquelas acusações que lhe fazem, né, repetidamente. Considera-se que era um infeliz, mas não um suicida, né? Ao ver dele, essas increpações aí não eram procedentes. Lembrava aí de ter deixado o corpo físico, né? Ele tinha isso de reminiscência, de ter lutado contra a morte, né? Até onde deu. Chegou a ver os pareceres médicos, lembrava do hospital, da casa de saúde, né? Da várias assistência que teve lá, das variadas assistências dos profissionais de saúde. Que mais aqui, né? Que ele tinha operado os intestinos, ainda tinha sobrevivido a essa cirurgia. Aí o termômetro, né, ele ainda sentia, né, o contato do termômetro, as agulhas das injeções que ele tomou, né. Depois, a última cena que ele se lembra, que ele adormeceu aí num grande sono, lembra da esposa, jovem ainda, e os 3 filhos ali contemplando na hora da grande separação, né, da eterna separação. Depois despertou nessa paisagem que a gente está descrevendo aqui, né? Úmida e escura, e parecia que não tinha fim. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, a princípio, comecei por entregar-me aos longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Esse parágrafo é bastante importante, né? Ele questiona, né, porque chamou ele de suicida, né? Diz que foi forçado aí pela morte a abandonar a casa, a família e o convívio dos seus parentes. E diz, né, que mesmo o homem mais forte, né, aquele que diz que tem resistência moral, que sabe gerenciar emoções, que a gente ouve muito se falar hoje, né, conhecerá limites a essa resistência moral e emocional, né, muitas vezes no além-túmulo. Porque ele mesmo se considera aí que estava resoluto, firme, né, resistente,
mas começou a não aguentar, né? Longos períodos de desânimo, começou a se abater muito, sua fortaleza moral foi se dissolvendo, não sabia o que ia acontecer com ele, né? E chorava bastante, né? Um choro sincero aí do coração. A quem recorrer? Quando eu digo esse choro sincero do coração, né? Nós vamos ver que ainda faltava, né? Alguns aspectos aí para ele ser socorrido. A questão do arrependimento, né? Muitas vezes, sincero. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava outra realidade do meu ser existencial, né? Essencial, aliás. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava a minha fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo, eu não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. Como o parágrafo é longo, né? Vou fazer alguns comentários e prosseguir, né? Então ele não tinha a quem recorrer, né? Por mais que tivesse uma certa cultura intelectual, né? Como que isso podia ajudar agora a alterar a sua própria realidade? Não dava, né? Comparando seus conhecimentos agora diante do infinito, né? Pareciam pequenas bolhas que eram carregadas pelo vento. Que mais? A situação, né, dessa cultura não mudava a realidade do seu ser essencial, né? Perguntou se não estava enlouquecido, porque muito embora, né, toda essa perturbação, percebia que sua consciência estava vigilante, né, em estado de vigília, continuava a ser ele mesmo, com o mesmo sentimento e cultura que tinha quando reencarnado, tinha fome, né, sede, necessidades fisiológicas, né, sentia aí dores, né, as fibras aí, em consequência da vontade de comer, né, da fome, ele sentia, né, essa sensação sensorial, foi se abatendo progressivamente até que ficou exausto. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes de água que me atirava sequioso. Então tinha algumas coisas ali para ele se alimentar, né? Essas verduras agrestes no chão, né? E esses filetes de água. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Naqueles momentos que as forças que o perseguiam, né, cessavam momentaneamente, né, toda essa perseguição, ele conseguia ali se alimentar ali precariamente, bebendo aquela água, aqueles filetes d'água e comendo aquelas verduras. Muita vez suguei a lama da estrada, ele comeu até lama, né? Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Se arrependia, né? Porque se lembrava aí do pão material de todo dia. Chorava. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quase feras insaciáveis. Ele compara aquela turba, né, de espíritos sofredores a seres animalescos, né, embrutecidos. Eram quadros de estarrecer, dizem exclamação, né? Acentuava-se o desalento, desânimo, né? Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões do mundo, experimentar agora a necessidade de conforto místico. Começa a vir um arrependimento, né? Começa a vir a lembrança de um Deus superior, né? Se arrepende aí também da rejeição que ele tinha das religiões quando reencarnado, né?
Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora, modificações no pensamento, no sentimento. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, né? Que foi sendo esculpido, desgastado ali, né? De todas as formas pelas situações externas e interiores, a que me consagrara orgulhoso. Então, seu amor próprio foi cada vez mais sendo eliminado, né? Lapidado, vamos dizer assim, de modo a chegar à humildade, né? E o verdadeiro arrependimento. E quando as energias me faltavam de todo, quando me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. E aí vem o real arrependimento, faz orações de pedido sincero e logo a seguir ele vai ser socorrido. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas conseguirei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Vários questionamentos, né? Não sabe quanto tempo durou seu sofrimento, né? Mais para frente nós vamos saber que foi 8 anos, né? Orou ali várias horas, né? Igual uma criança aflita, com medo. Chorou bastante, né? Colocou os sentimentos na prece dolorosa, como ele mencionou. Se questionava se não estaria esquecido, né? E logo raciocinava sobre Deus, que Deus não abandona, né? E tinha essa esperança, né? De ser socorrido, né? No fundo da sua alma. Porque esse Deus não perdoaria, né? Lógico que perdoa, né? Misericórdia infinita. Então, o mesmo Pai, né, que atende ali as aves inconscientes, as protege. O reino vegetal também é objeto do seu cuidado, por que não cuidar, né, de um ser aí do reino nominal, né, de um espírito em sofrimento? E isso vai acontecer. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou. Então veja, né? Ele conclui, né, que é preciso ter sofrido muito, né, para entender o refrigério da oração, né? Necessário ter passado pelo remorso, por ter sido humilhado, por estar totalmente desventurado, né, para tomar o sublime elixir de esperança, né? Se satisfazer de um novo cálice de amor. E aí as neblinas foram se dissipando, né? E vem um emissário aí, né, que ele considerava dos céus, que é o Clarencio, um velhinho aí que muito simpaticamente veio atender. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara, disse o Clarencio. Amargurado o pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir. Estava totalmente agradecido, né, do socorro, mas não tinha quase força, né? Estava exausto emocionalmente. Não conseguia nem traduzir, né? Sua gratidão, muitas vezes. Mas conseguiu ainda fazer uma pergunta, né? Quem sois, generoso emissário de Deus? A curiosidade de saber de onde vinha aquele ser, né? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu, né? Bastante simpático, Clarencio. Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Veja que aqui, né, um espírito
não se considera um emissário de Deus, né? Apenas um irmão, demonstrando aí toda sua humildade. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou, né? Percebendo que ele estava cansado, exausto, né? Agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias, né? Repousar. Estava muito debilitado. Em seguida chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou, né? 2 outros espíritos vieram com ele e ajudaram ali a socorrer o André Luiz. Prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Prontamente os 2 vão ajudar, né? Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Os 2 ali, espíritos assistentes, né? Estenderam ali um lençol alvo, né? Que servia como maca. Os cooperadores, né? Transportaram André Luiz. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação, né? Pensou para onde ia levar, né? E disse: vamos sem demora, preciso atingir o nosso lar com a presteza possível. Então, decide aí levar André Luiz para o nosso lar, que é o título da obra, né? Quando a gente olha o título da obra, é bastante sugestivo, né? Porque não é só o lar do André Luiz, é nosso lar de todos nós, né? Fazendo referência aí às colônias espirituais, a qual muitos de nós seremos aguardados aí depois que desencarnarmos, se Deus quiser, né? Possamos ter essa condição de o mais rápido possível para essas situações aí de luzes, de proximidade, de assistência, de ajuda aí que esses espíritos devotados fazem a todos que desencarnam, né? Muitos em situações dramáticas, como foi a experiência do André Luiz. No capítulo 3, nós vamos estudar ali a oração coletiva, né? O André Luiz vai passar por uma experiência aí dentro do hospital e vai ter um momento lá de oração coletiva na colônia. Vai começar, né, a saber a sua real condição, vai se recuperar gradativamente, e depois vai nos apresentar aí todo esse novo mundo aí que muitos de nós, né, já passamos, mas não nos lembramos atualmente. E assim, né, vamos começar a caminhar com o encerramento. Peço que todos aí se inscrevam no canal, em benefício da doutrina espírita, da sua divulgação. Como Emmanuel sempre dizia ali, né, para o Chico, nas obras, a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. É em nome dela que estamos aqui para esse trabalho e também em busca do nosso melhoramento, né, nesse trabalho que nós conseguimos ir progredindo cada dia mais, já que precisamos desse trabalho. E com certeza, né, com os espíritos aqui presentes, né? Também muitos deles às vezes precisam dessas instruções, são trazidos nesses momentos para ouvirem conosco. Então, se puderem, curtam, compartilhem, comentem, né? Vamos nos aprofundar nessa obra. Fica sempre o convite, adquiram a obra, vamos estudar juntos, né? A série André Luiz, durante esses próximos meses aí. Assim, desejo uma boa noite a todos, que todos possam ter um sono reparador no dia de hoje, que possam estudar bastante quando tiverem a emancipação da alma e que acordem todos fortes e bem no dia de amanhã. Até o próximo vídeo.